Agora nós vamos falar do grupo dos 12, que foi organizado por Yahushua, lá em Yahushua Oleim. Esse grupo especial foi ordenado para ir a todas as nações e falar das boas novas de salvação, ensinando eles a guardar todas as coisas que o Altíssimo tem ordenado. Até porque ele não tinha mais por que esperar, porque os próprios Alrudins negaram a mensagem. E se tem alguém no meio agora dos gentios, ele mandou ensinar, ensina para eles, porque não vai fazer diferença. Os nossos não quiseram, então ensina para eles. E assim os discípulos começaram o seu trabalho lá por Yahushua Oleim, e eles foram comparados exatamente com a cidade de Éfeso. Eu quero comentar aqui nesse pequeno vídeo que nós vamos fazer aqui, para você entender por que eles chamam de igreja lá na cidade tal, igreja na cidade tal. E nós vamos saber aqui nesse vídeo se realmente teve algum dia uma igreja populosa em alguma dessas cidades. Na realidade, eu quero adiantar que o que há aqui nessas citações é apenas comparação. Nunca teve e nem vai ter em nenhuma das cidades da Ásia uma igreja como eles falam, até porque o Salvador nunca mexeu com o negócio de igreja. Eu quero dizer para todos que o Salvador, ele congregava, era na sinagoga, e não era toda vez, era simplesmente nas festas, e ele não tinha um ponto de igreja, como hoje o povo está falando. Essa palavra igreja, ela não está no hebraico paleo-arcaico, isso é grego-latim. Igreja, eclésia, significa sair para fora. O Salvador educava o povo indo de cidade em cidade, pelas montanhas. Ele juntava multidões e multidões e ali passava suas mensagens maravilhosas. A sinagoga ele só ia uma vez por ano praticamente, quando era no Pêssar, porque era necessário ele cumprir a lei cerimonial. Enquanto ele não cumprisse, ela não estava exterminada. Mas como diz o profeta Dayanu, no capítulo 12, no versículo 27, ele encerrou exatamente todas essas cerimônias na metade da semana. E aí a história mudou. Quem era para estar no lugar desses discípulos eram os sacerdotes, mas eles não aceitaram. E Yahushua preparou esse grupo de 12 homens já nos últimos períodos da sua, digamos assim, para completar 33 anos. Ele começou esse ministério exatamente com 29,5. 29,5. Esse grupo, ele trabalhou com ele 3 anos e meio. Depois de ressurreto, ele ainda passou 40 dias com ele, acabando de preparar, aí ordenou a eles: ide por todo mundo. Mas ele não disse para eles procurar igreja, não tem nenhuma ordenação com igreja aqui. Ide por todo mundo, falai das boas novas de salvação. Foi isso. Comparando eles agora com cada período. Éfeso, por que ele comparou esse primeiro grupo com Éfeso? Porque Éfeso era uma cidade costeira, muito protegida. Nada passava ali naquela área costeira que não fosse inspecionado. Então, ele comparou esse primeiro grupo, que teve o Salvador e Yahushua no meio, que esse primeiro grupo assistiu à morte dele, esse primeiro grupo foi muito privilegiado. E assim era um grupo forte. E assim ele foi comparando cada período com exatamente com esse grupo. Que pena que eu não tenho os outros grupos aqui, porque quando esses foram morrendo, outros grupos iam surgindo. E assim até chegar no sexto, que é o grupo de Filadélfia.
E você pode até perguntar, e o grupo de Laodiceia? Exatamente, esse grupo que nós vamos chegar lá e vamos explicar o que aconteceu com ele. Então, cada período desse, ele deu por exemplo, comparou eles com uma cidade da Ásia Menor. E o segundo ele comparou com Esmirna. Esmirna era uma cidade que ela produzia perfume, uma cidade aromosa, uma cidade que, pelo nome, parece uma cidade pacata. Mas ali também a perseguição estava sobre os discípulos. Depois vem Pérgamo. Pérgamo também, uma cidade que preparava couro. Assim, o Salvador ele comparou cada cidade com cada período. Eu quero que vocês saibam. Não era, porque tinha uma igreja lá em Pérgamo. Porque que igreja, coisa nenhuma. Alguns irmãos estiveram em alguma dessas cidades, mas eram procurados como ouro. Exatamente. Perseguido pelos imperadores e perseguido também pelos, como se diz? Perseguido também pelos sacerdotes. A maioria deles acabaram lá nas arenas, servindo de espetáculo para os Césares. E assim, meus queridos, foram 6 períodos de morte. Cada um desses grupos, eu estou colocando só um aqui, porque esse aqui é o único que ficou na história. A gente não tem um documento do segundo grupo, do terceiro, do quarto, não. Porque ele ia se modificando aos poucos. Eles iam morrendo e eles iam, de certa forma, colocando outras pessoas sendo classificadas pelo Ruralim do autismo. Então, esse é um dos motivos de eu dizer para vocês que não tinha igreja, tá? Não tinha igreja, como eles falam. A igreja é uma criatividade do Jesus e não de Yahushua. Se você quer saber, o discípulo chamado Paulo, que hoje o povo chama ele de Paulo, é Shaul o nome dele. Ele morreu lá pelo ano 60, tá? E o outro discípulo chamado Cafos, Pedro, que eles chamam, morreu lá pelo ano 62, coisa assim. Shaul foi decapitado a mandado de Nero. E Cafur, esse foi crucificado de cabeça para baixo. Então, eu quero dizer para vocês que essa perseguição era assim. No ano 100, restava ainda o discípulo Yahuhanan, que escreveu exatamente a mensagem do Hanu de Galut, Apocalipse, lá na ilha de Patmos. Lá o Criador deu a ele essas visões. Foi o último discípulo. Esse cumpriu-se a profecia de Yahushua. Ele não passou pela morte de martírio. Ele não foi martirizado. Apesar de ter sido fervido num tacho de azeite, não caiu nem uma unha dele. O imperador Domiciano andou fazendo um decreto que quase pega ele. Mas no dia de executar o decreto de Domiciano, o próprio Domiciano já estava morto. Porque cumpriu-se a palavra de Yahushua, o que ele falou para Cafo, lá no livro de Yahuhanan, no capítulo, se não me engano, 19. Que te importa a mim se esse não passa pela morte? Que te importa, Cafos? Cuida de ti, rapaz, faz tua parte. Quando tu te converter, apacenta minhas ovelhas. Mensagem de Yahushua. E assim cumpriu-se o que a gente sabe sobre esse discípulo. Ele dormiu, velhinho, lá na cidade de Éfeso, mas diz que lúcido, tranquilo, perdeu a vitalidade do corpo, mas só dormiu. Isso é muito importante para que a gente saiba. Quem está em Yahushua Homer Hushihai não morre, apenas dorme. Então, queridos, eu quero dizer para você, foram 6 períodos de perseguição e morte. A história só rege esse que não passou pela morte de martírio. Todos esses 6 grupos foram martirizados a mandado dos César. Perseguido também pelos sacerdotes que se tornaram povo de César. Como todo mundo sabe, eles receberam as credenciais dos romanos.
o Deus dos romanos eles receberam. E hoje, já no período de Laodiceia, é o que eu quero dizer para vocês. É o 7º período. Hoje nós temos aí a Igreja Adventista dizendo que ela fala muito, os seus membros, quando estão pregando, fala muito dos os pioneiros, coitado deles. Eles não sabem dar reza um terço, como diz os católicos. Os pioneiros adventistas, eles já eram maçons, tá? Até o marido de Ellen White, esse já era maçom, ele virou maçom. Se você pegar um livro que ela tem, o Vida e Ensino, você pode ver lá que ela conta a história do marido dela. Ela diz que era pobre de chorar de fome, mas trabalhava numa estrada de ferro carregando dormente, ganhava míseros $100 por dia. Não dava nem para custear as viagens que eles tinham que fazer. E assim, daí a pouco aparece o James White, rico. Passou por 3 vezes como presidente da Associação dos Adventistas. Aqui você vê o que aconteceu com ele. Aí hoje tem uma prova viva para que ninguém, para os que não sabem, fiquem sabendo. Lá no jazigo deles, da família White, tem um obelisco maçônico. Muitos irmãos discutem, querem dizer que é de Ellen White aquele. Não, não é. Naquele tempo a maçonaria não aceitava nem mulher nem entrar lá, de brincadeira. Então, aquele obelisco é exatamente do PhD chamado James White ou Tiago White, para quem não sabe, viu? Todos eles viraram maçom. Foi isso que trouxe a riqueza que eles pronunciaram no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 17. Somos ricos e abastados. Quem deu essa riqueza? A maçonaria, tá? Pode crer nisso que é verdade. Eles eram maçons e eu tenho prova, tá? Eu tenho fotos onde Ellen White está cercada desses homens, cada um dando sinal de maçom. E o marido dela se tornou maçom. Os livros que tinham algum comentário de Ellen White referente aos maçons, eles modificaram e tiraram como se ela aprovasse a maçonaria. E eu digo para vocês com toda a seriedade, ela nunca aprovou a maçonaria. Ela contou a história da maçonaria e falou para um irmão sobre o segredo da maçonaria. E ele ficou muito preocupado. Como é que ela era uma mulher e ela sabia daquele segredo que eles não vazavam para ninguém? Então, queridos, aqui é a história dos discípulos de Yahushua Holmer Hushihai. Os pioneiros adventistas, na boca dos adventistas, eles são muito queridos, tá? Mas eles não passam de maçons, tá? Os PhD, inclusive, são os únicos doutores verdadeiros que tem no mundo, são os PhDs. Esses homens, eles têm um crédito tão alto na sociedade que eles têm o privilégio de, se não estiver fazendo nada, eles podem ser professor. A esposa deles pode não ter formatura nenhuma, mas ela pode ser uma professora, só por ser a mulher de um PhD. Então, isso é fato, tá bom? Isso é fato. E essa igreja, sim, ela é a igreja da profecia. Ela foi a igreja até determinado ponto, no fim de Filadélfia, o povo que poderia carregar os utensílios da causa do Criador. Mas eles se negaram, tá? Eles se venderam. Ellen White, ela chega a citar em um livro que o Criador quer homens que não se compram e não se vendem. Os adventistas não são assim, eles se compram e se vendem.